let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's. Bom dia, sétimo ano. Vamos resolver nossa revisão para o teste. Questão 1. No plano cartesiano a seguir, foi desenhado o quadrado ABCD nesse mesmo plano. Então está aqui o quadrado ABCD, lembrando que está no segundo quadrante do plano cartesiano, né? Faça os desenhos das três reflexões nesse quadro com relação ao eixo X. Então, ó, vou pegar esse quadrado ABCD e fazer reflexão dele em relação ao eixo X. Ele vai vir do segundo para o terceiro quadrante. Em relação ao eixo Y, ele vai vir do segundo para o primeiro quadrante. Aqui o eixo Y. Em relação à origem, ele vai vir do segundo quadrante para o quarto quadrante aqui. Tá? Então, depois disso, encontro o par ordenado que demarca cada vértice dessa figura, né? Então, olha só. Tá vendo lá? O A ele tem coordenadas x igual a menos 1 e y igual a 1. Se eu fizer reflexão em relação a o eixo x, ele vai vir para cá. Ó. Tá? Vou chamar aqui de A'. Então, o A', então aqui, ó. Vou até colocar aqui. A'. As coordenadas são menos 1 para o x e menos 1 para o y. E o B, tá vendo ali? Ó, ele está em 5, ó, ele está em 1 e 5. O B', ele vai ter em 5 e menos 1. Ele vai estar aqui. Aqui é o ponto B'. Beleza? O ponto D, ele tem x igual a menos 5, y igual a 1. Então ele vai vir para x igual a menos 5 e y igual a menos 1. Então está aqui o D'. E o C', ele é menos 5 e 5. Ele vai vir para 5, para menos 5 e menos 5. Aqui é C'. Vou até colocar aqui, ó. O B', ele ficou com as seguintes coordenadas do ponto B'. Menos 1 e menos 5. Tá? O C', ele ficou com menos 5 e menos 5. Menos 5 e menos 5. E o D', ele ficou com as seguintes coordenadas. Menos 5 e menos 1. Beleza? Agora eu vou traçar ali as linhas que unem ele formando o quadrado. Aqui. Então, a reflexão em relação a x. Vou fazer a reflexão agora em relação a y. Então ele está aqui, ó, o A', quando eu refletir para cá, ó, ele tem menos 1 e 1. Então ele vai vir para cá com 1 e 1. Tá? Então aqui eu vou chamar de A duas linhas, tá? Para diferenciar ali. Então o A duas linhas, ele está com o seguinte, ó, 1, x igual a 1, y igual a 1. Tranquilo? Beleza, né? O ponto B, tá vendo? Ele é menos 1 e 5, ele vai ser 1 e 5. X igual a 1, y igual a 5. Então, aqui no ponto B, duas linhas. Tá? Fizemos questões assim em sala de aula, né? 1 e 5. Agora eu vou pegar o ponto D, tá aqui, ó. Ele é menos 5 e 1. Ele vai vir 5 e 1 aqui. Tá aqui. O ponto D, duas linhas. E o ponto C, ele é menos 5 e 5. O ponto C, duas linhas, ele vai ser, aqui, vai ser 5 e 5. X igual a 5, Y igual a 5. Tranquilo? Então, C, duas linhas. No primeiro quadrante, ele é
totalmente positivo ali as coordenadas, né? C2', 5 e 5. E D2', e DE, 5 e 1. Agora eu vou traçar as linhas ali formando o quadrado, né? Unindo os vértices, ou unindo esses pontos, né? Unindo os pontos formando um quadrado aí. Deixa eu pensar aqui, vou colocar. Botar aí a reflexão desse quadrado A, B e C, D em relação ao eixo Y, ele foi o primeiro quadrante, aí ficou, eu chamei de A 2 linhas, B 2 linhas, C 2 linhas e D 2 linhas. Agora, a reflexão vai ser em relação à origem. Em relação à origem. Olha só, tá vendo o ponto aqui, o ponto A? Eu tenho um positivo e um negativo. Em relação à origem, eu ia vir para cá, ó. Eu vou manter o -1 e esse cara aqui, ó, vai ficar positivo. Então ele vem para cá, ó. Deixa eu só mudar aqui. Ponto aqui. O ponto que eu vou chamar de ponto A. 3 linhas, tá? Só para diferenciar do outro ali. A, 1, 2, 3 linhas. Ele vai ser x igual a 1 e y igual a -1. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, o ponto B. Vou marcar o ponto B aqui. O ponto B, ele é -1 e 5. Se eu vier para o segundo, para o quarto quadrante, ele vai ser -5 e 1. Eu vou vir para cá. B3 linhas. O B3 linhas, ele vai ser 1x igual a 1, y igual a -5. Tranquilo? Agora que eu vou pegar logo o C aqui. O C aqui ele é -5 e 5. Aqui ele vai ser 5 e -5. Tá? Ele vai ser 5 e -5. X igual a 5, y igual a -5. 5 e -5. São os pontos ali, as coordenadas do ponto D. C, 3 linhas. O D, 3 linhas. O D aqui ele é 1 e -5. Aqui ele vai ser 5 e -1. Então, ele vai estar aqui. E aqui é o nosso ponto D, 3 linhas. 5 e -1. Agora vamos unir os pontos, formando a reflexão do quadrado ABCD em relação à origem. Aqui no quarto quadrante. Então tá aí. Acho que vimos aí. Tá? Lembrando que esse ponto aqui é o C3 linhas. Beleza? Tranquilo, tá? Então tem a questão 1 resolvida. Vamos fazer a próxima aí. Vamos lá. Questão 2, sétimo ano. Analise as letras do nome do nosso país. Se alguma delas possuir eixo de simetria, traços. Olha só. O eixo de simetria, né? Você pode traçar ele vertical, horizontal, na diagonal, enfim. Você vai separar em figuras idênticas, em partes idênticas, né? Igual. Então, olha só. Na letra B, se você pensar em traçar um eixo de simetria na vertical, você não tem. Mas se você traçar aqui na horizontal, aqui, ó, se você traçar aqui, deixa eu só colocar ela um pouquinho mais reta, né? Se você traçar aqui, ó, você divide em 2 pedaços iguais, né? Para ser eixo de simetria. Se você olhar para a letra R, se você traçar aqui, você não teria eixo simétrico. Traçando aqui, também não tem. Traçando na diagonal, não faço figuras iguais, que tem iguais distâncias em relação ao meu eixo de simetria. Não tem. Beleza? A letra A, se eu traçar, só tem como dividir ela simetricamente se eu traçar na vertical. Então a letra A tem simetria somente na vertical. Letra S.
traçando na vertical, horizontal ou em qualquer outra direção, eu não tenho eixo de simetria, tá? Eu teria figuras simétricas. O I, se você observar ele tem dois eixos de simetria. Eu posso traçar um verticalmente, dividido em dois pedaços iguais, né? Iguais distância, vamos supor, se eu tenho esse ponto aqui, desse vértice até o eixo de simetria, tem a mesma medida desse eixo de simetria até o vértice oposto a ele. Então esses pontos são pontos simétricos em relação ao meu eixo de simetria. E o outro se eu dividir ao meio na vertical, na horizontal, perdão. Opa, tá torto ali. Então, o Brasil, a palavra Brasil só tem eixo de simetria no B, no A, no I, e eu tracei todos eles, beleza? Vamos para a próxima aí, vamos lá. Questão 3. Em relação ao estudo sobre as transformações geométricas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas e justifique-as. Item 1. Ao multiplicar os vértices de um polígono por menos 2, a figura será ampliada e refletida em relação à origem do plano cartesiano? Cara, verdade. Tá? É verdade. O que acontece? Multiplicar pelo número, multiplicar por menos 1, ou por menos 2, ou por menos 3, eu não reduzo. Em caso de menos 2, esquece o sinal por enquanto, multipliquei por 2, eu vou ampliar. O sinal negativo só vai mostrar a reflexão em relação a um determinado ponto. Se eu multipliquei todos os elementos, né, todos os elementos da minha figura, né, por exemplo, olha só, vou colocar aqui um exemplo para você. É o seguinte, eu tenho um vértice A aqui, por exemplo. Ele tem abscissa 3, ordenada 2. Se eu multiplicar por menos 2, se eu multiplicar esse cara aqui, ó, 4 por menos 2 vezes 2, menos 4. Então, ó, ele vai vir para cá. Tá? Vim para cá, deixa eu marcar o menos 4 aqui. Menos 4. Se eu multiplicar o 3 por menos 2, vai dar menos 6. Menos 6. Ó, o ponto está vindo para cá. Então, minha figura, né, os lados dela estariam ficando ampliados, tá? Ampliado, e eles vão sofrer uma reflexão em relação à origem. Se eu multiplicar todos os vértices, ou seja, quando eu multiplico um vértice, que é um par ordenado, eu multiplico x e y. Logo, eu tenho uma reflexão em relação à origem do plano cartesiano. Sequência verdadeira. Tá, verdade. Ao multiplicar os vértices do polígono por menos 1, eu não vou ter redução. Eu vou manter a figura, lembra? Multiplicar, a figura não se altera, que é por 1, mas esquece o sinal por enquanto. O sinal indica só a reflexão em relação ao eixo, em relação à origem. Beleza? 1. Se eu multiplicar por menos 1, elemento neutro na multiplicação. Não vai ser nem ampliada nem reduzida. O menos é em relação ao quê? É em relação à origem, em relação ao eixo, né? Então, olha só. Ela já é falsa porque ela não vai ser reduzida. A reflexão em relação aqui, ó. Se eu multiplicar os vértices por menos 1, refletido com relação ao eixo x, ela é duplamente falsa porque, olha só, ela não é reduzida, mantém o tamanho, ela vai ser refletida em relação à origem, idêntico a isso aqui. Aqui está a minha origem. Vamos se eu multiplicar esse cara aqui por menos 1, eu ia continuar com 3, deixa eu ver esse caso é menos 3, e aqui, perdão, aqui 2, e aqui, menos 3. Ele só ia sofrer uma reflexão em relação à origem, não em relação a x. Beleza? Item 3. Para refletir uma figura em relação ao eixo x. Vou colocar aqui. Vou ficar aqui fazendo um risco que eu estava ouvindo. Aqui está o eixo x. Para fazer uma reflexão em relação ao eixo x,
basta multiplicar as coordenadas de y da figura por menos 1. Então aqui, ó, verdadeiro, e vamos ver se é verdade, olha só. Eu tenho aqui um ponto A qualquer de coordenadas abscissa 2, colocar 2 também, tá? 2 e 2. Ele está multiplicando, ó, ele quer refletir em relação a x. Para refletir em relação a x, basta multiplicar o y por menos 1, porque aqui está o eixo x. Para refletir, esse cara vai vir aqui para o quarto quadrante. No quarto quadrante, eu mantenho o x e troco o sinal de quem? De y. Então, para fazer uma reflexão em relação a x, eu tenho que multiplicar o y. Beleza? E é verdade. Tá? Para refletir uma figura em relação a y, Sandro, isso é em relação a y, então eu multiplico x por menos 1. Sim. Né? Sim. Então aqui, ó, basta multiplicar as coordenadas de y da figura por menos 1. Não, as coordenadas de x, cara. As coordenadas de x. Aqui está o eixo y, ó. Por exemplo, aqui esse ponto A. Aqui eu já refleti ele em relação a x, chamei de A'. Para refletir em relação a y, eu tenho que trazer para o segundo quadrante. Basta eu manter o y eu não altero. E se eu multiplicar por menos 1, vai vir para cá menos 2. Então eu multiplico só o x por menos 1 e mantenho o y. Sentença falsa. Beleza? Próxima. Vamos lá. Questão 4. Observe o hexágono da figura a seguir, construído no primeiro quadrante do plano cartesiano. A questão falta um pedaço do enunciado, tá? Desculpa, falta o seguinte, olha só. Ele fala o seguinte. Construa esse mesmo plano a reflexão formada ao se multiplicar todos os vértices desse polígono por menos 1. Ou seja, ele está multiplicando todos os vértices por menos 1. Então ele será refletido para o terceiro quadrante. Todos os vértices ficarão com coordenadas negativas, já que eu multiplico todos eles por menos 1. Beleza? Ficou faltando essa parte do enunciado aí. Para você se guiar melhor, né, pela resolução, de preferência, nomeie os vértices, chama aqui de vértice A, por exemplo. Chama aqui de vértice A. O vértice A ele tem coordenada 1 e 1. Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar menos 1, menos 1. Então, o vértice A vai vir para cá. Tá? O vértice A vai vir para cá. Vamos chamar aqui de A'. Beleza? Aí eu vou aqui, tá vendo? Esse vértice, ele está entre 2 e 3. Vou chamar de 1,5. X igual a 0, y igual a 1,5. Então está em cima do eixo y. Né? Eu tenho um valor de y e o x é negativo. Então, se eu multiplicar por menos 1, vai ficar menos 1,5. Então, vai vir para cá. Vou chamar aqui de vértice B. Aqui eu chamaria de vértice B'. Tá? Vindo para cá. Vou chamar aqui de vértice C. Ele tem abscissa 1, coordenada 4. Ou seja, x igual a 1, y igual a 4. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou ficar com menos 1 e menos 4. Então, eu vou vir para cá. Aqui eu vou chamar de vértice C. Beleza? Aí eu vou continuar aqui, ó. Vou chamar aqui de vértice D. Ele tem 3 e 4. X igual a 3, y igual a 4. Multiplicando por menos 1 vai ficar menos 3 e 4. E menos 4. Menos 3 e menos 4. Vai ficar aqui. Que eu chamarei de D'. Aqui eu vou chamar de E'. Não, E, perdão, só E. E ele tem os seguintes para-ordenados. X igual a 4, y igual a 1,5. Então tá aqui, ó. Menos 4, aqui é 4 e 1,5, vai ficar menos 4 e menos 1,5. Então, aqui. Aqui é o ponto E'. E por último, o ponto F'. F, não só F, perdão. F. Tem x igual a 3, y igual a 1. Vai ficar x igual a menos 3, y igual a menos 1. Então, menos 3,
e 1. Ponto aqui. Aqui é o ponto F'. Agora eu vou unir os pontos, formando esse hexágono refletido aí no terceiro quadrante. Então, vou unir aqui de A' até F', de A até B', de B' até C', de C' até D', de D' até E' e de E' até F'. Pronto, está aí ele refletido no terceiro quadrante, tá? Desculpa, ficou faltando a parte do enunciado que eu teria que multiplicar todos os vértices desse hexágono por menos 1, beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 5. No plano cartesiano, abaixo, marque os pontos A, x igual a menos 1,5 e y igual a 1. Por exemplo, está aqui, ó, menos 1,5 aqui e 1. Aqui está o ponto A. Beleza? Aqui está o ponto A. Aí eu tenho um ponto B, 2 e 1. X igual a 2, y igual a 1. Então está aqui o ponto B. O ponto C, eu tenho x igual a 1, y igual a menos 1,5. Então é 1,5 e 1. Então, o C está aqui. E o ponto D, menos 2,5x, então está aqui. E o y igual a menos 1,5, então está aqui. Tá? Agora eu vou unir os pontos. Unindo os pontos, eu vou formar um polígono. E eu vou determinar essa figura geométrica aí. Tá? Que quadrilátero é 4 vértices, como é que o quadrilátero vai formar? Então eu tenho aqui, ó, de A até B. Se você olhar de A até B, ele é paralelo de B, de C até B. E o lado BC é paralelo ao lado AD. O que você viu lá no sexto ano? Né? Você viu no sexto ano o seguinte: se você tem quadriláteros com pares de lados opostos paralelos, o nome desse polígono desse quadrilátero é um paralelogramo. Então você tem paralelogramo. Beleza? Então essa é a figura formada aí após unir os 4 vértices. Beleza? Vamos para a próxima questão aí. Questão 6. Em um plano cartesiano foram marcados alguns locais de uma escola. Com isso, alunos podem se orientar e ainda aprender um pouco mais sobre o assunto. Analise a imagem e encontre as coordenadas de cada local marcado. Beleza? Então nós temos aqui, ó, o eixo X, o eixo Y. Então, vamos achar cada coordenada. Então, sala 1. Na sala 1, né, a sala 1, ela tem o seguinte par ordenado. Ó, x igual a 10, y igual a 5. Então, a sala 1 está na seguinte coordenada: x igual a 10, y igual a 5. Beleza? Sala 2. A sala 2, ela tem o seguinte coordenadas. Aqui, ó, eixo x, ó. X igual a aqui, ó, x igual a 15, y igual a 10. Então, x igual a 15, y igual a 10. Sala 3, tá vendo? Sala 3 temos o seguinte par ordenado, o seguinte ponto ali, ó. Esse ponto aqui, ele tem, ó, a abscissa, que é o x igual a 20, a ordenada y, que é igual a 15. 20 para o x, y igual a 15. Beleza? Banheiro. Banheiro está no seguinte coordenada desse ponto aqui do banheiro. É 10 e 20. 10 e 20. Então, o banheiro tem a seguinte par ordenada, né? X igual a 10, y igual a 20 aí.
Agora vamos aqui no segundo quadrante, aqui, ó, né? Antes disso, antes de começar tudo, eu ainda não olhei aqui, tem uma entrada aqui, entrada, ele botou como marco zero a origem do plano cartesiano. X e Y são ambos iguais a zero ali. Então aqui na entrada, deixa eu colocar aqui, entrada, está na origem ali do plano cartesiano, ele tem x igual a zero, y também igual a zero, beleza? Agora vamos para o segundo quadrante aqui, tem a cantina. A cantina, ela tem o seguinte par ordenado, a cantina. Ela tem x igual a menos 15, y igual a 5. Então, a cantina tem o seguinte par ordenado: x igual a menos 5, y igual a 5. E por último, o pátio. Se você olhar ali no plano cartesiano, no segundo quadrante, temos aqui o ponto que representa o pátio aqui, ó. Ele tem abscissa menos 15, ordenada 15 ali, que é o y. Então, x igual a menos 15, y igual a 15. Então, tá aí. Pegamos todos os pares ordenados aí do plano cartesiano, tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima aí. Vamos lá. 7. Nem todas as placas de trânsito são altamente conhecidas e utilizadas, né? A placa de sinalização de vento lateral, por exemplo, é pouco utilizada no trânsito brasileiro. Na aula de matemática, a professora utilizou a imagem dessa placa, com a qual seria feita uma transformação geométrica de translação. Então, olha só, o que ele está pedindo aqui, ó, é a translação aqui. O que ele está falando ali, ó, translação. Esse aqui eu vou focar. Ó, translação. Tá? Ah, Sandro, é translação. Então, a translação, você vai manter a mesma posição e o mesmo sentido. Então, olha só, o vento não está para lá, o sentido do vento para lá vai estar o mesmo. E a posição da figura continua a mesma. Então, você vai pegar essa mesma figura e vai colocar do outro lado aqui, do eixo aqui de simetria. E que opção tem isso? Eu mantive a mesma posição e a mesma direção. Gabarito letra B, tá? O gabarito aí procede. Gabarito letra B e o gabarito procede. Deixa eu só mudar aqui a cor. Então, relembrando, né? Eu mantenho a mesma posição e a mesma direção. Então, gabarito letra B, gabarito aí procede. Vamos fazer a próxima. Questão 8 aí, nossa última questão da nossa revisão, fala o seguinte: Maurits Cornelis Escher, artista holandês, nascido em 1898, ficou famoso por suas obras inusitadas, que abrangem conceitos matemáticos pertencentes ao campo da geometria, da formação espacial, às isométricas. Uma de suas obras famosas é Pegasus, em que ele utiliza uma transformação geométrica para formá-lo. Então, marque a alternativa que apresenta corretamente a transformação geométrica utilizada por Escher nessa obra. Letra A, simetria de reflexão, simetria de rotação. Ó, a de rotação você não mudou em relação ao eixo nenhum ali, né? O eixo nenhum, né? Simetria de translação, vamos ver, simetria axial, simetria de repetição. Então, olha só, cara, se você olhar para nossa figura, vamos supor aqui, tá vendo? Tem um Pegasus aqui, vou pegar aqui, que você consegue observar aqui. Eu tenho um Pegasus e ele está aqui, tá vendo? Ó, eu mantive mesma distância, mesma posição e está na mesma direção. Mesma direção, mesma posição. Questão anterior, nós vimos que isso é o quê? Simetria de translação. Gabarito, letra C. E o gabarito procede. Beleza? Então, nosso teste aí está chegando. Então, rever aí a revisão. Qualquer coisa você pode tirar dúvida comigo na sala.
né, durante as nossas aulas. Então, um bom final de semana para vocês, uma boa tarde.